Eu disse aqui para vocês que desde que nasci minha vida é um testemunho. Minha mãe, nós morávamos no interior do Pará, num rio chamado Rio Ipixuna, município de Limoeiro do Ajuru. Éramos ribeirinhos, morávamos à beira do rio. Meu pai não era evangélico, minha mãe abriu a casa para fazer ponto de pregação da igreja. E os irmãos iam, se não me engano, pastor Jonas, é o pastor Jonas que está ali, né? É glória! Se não me engano, era toda terça-feira culto de pregação. Meu pai não proibia fazer, mas ele não era servo de Deus, só minha mãe. Minha mãe estava grávida, eu era, deixa eu ver aqui, acho que ela não está assistindo, eu era Merlei, Leila, João, ela tinha perdido um, eu era a quinta filha. Teve 9 ao todo, eu era a quinta. Eu nasci, meu pai estava no trabalho, só que antes Deus havia visitado meu pai em sonho e tinha falado para ele através de sonhos que se ele não se rendesse aos pés do Senhor, Margarida já conhece a história porque ouviu da boca do meu pai esse testemunho, se ele não se rendesse aos pés do Senhor, o Senhor levaria dele algo que ele amava muito. E quando eu nasci, meu pai estava trabalhando, e ele estava no trabalho, ele trabalhava com madeireira, tinha serrarias, antigamente chamava de serraria, não era, pastor Jonas? E ele estava trabalhando e mandaram chamar para ele, dizendo que eu havia nascido, eu já estava não sei com quantos dias de nascido, mas que eu estava passando mal, eu tinha perdido o fôlego e estava toda roxa. E chamaram ele que era para levar, porque era interior, tinha que ir de barco para algum lugar, e chamaram ele para vir para agilizar. Quando ele chegou em casa, e quando Deus o visitou dizendo que se ele não se rendesse, ele via um caixão pequeno. E quando ele chegou em casa, alguém notificou que já não existia mais vida em mim, que eu já havia morrido. Então não tinha mais jeito. E ele conta que ele me pega no colo, vai para dentro do mesmo quarto onde Deus o havia visitado, e ele faz uma oração ao Senhor e ele diz: Senhor, se o Senhor devolver a vida da minha filha, eu vou te aceitar e nunca vou me afastar. E eu entregarei para que ela seja tua. Aleluia. Ele disse que foi instantâneo. No mesmo momento eu voltei a respirar. E ele esperou o culto de terça-feira de pregação em casa. Eu não sei se era no dia seguinte, não sei. Mas ele esperou e aceitou a Jesus, levando todos os meus irmãos. E aceitou a Jesus, e hoje ele é um pastor, um homem de Deus abençoado. Fiz 38 anos e são 38 anos que o meu pai serve ao Senhor. E eles cuidam da minha vida espiritual com um carinho tão grande. Quantas vezes eu subi no altar quebrada, Kátia, porque a gente sabe como é isso, para ministrar sobre vidas, para Deus restaurar vidas. E eu chegava em casa, sempre tinha uma foto da minha mãe, ela e meu pai assentado à mesa, fazendo o culto doméstico e dizendo: estamos orando por você. E esse é um Deus que cuida da gente com detalhes. Quando nós viemos a Goiânia, eu não vou contar assim com tantos detalhes porque não dá tempo, mas ainda quando eu namorava o Paulo, Deus o visitou em uma visão e fez ele andar pelas ruas de Goiânia. O Paulo, meu esposo, é um homem que Deus tirou das drogas, de uma família muito conturbada. Ele aceitou a Jesus e ele nunca tinha saído do estado do Pará. Quando nós namorávamos, Deus deu a ele uma visão, porque ele estava orando na casa de uma viúva, e ele orava e Deus visitou ele e disse: acalma o teu coração, eu vou te mostrar o lugar para onde eu te levarei. E Deus fez ele andar nas ruas do Novo Mundo. Depois de 3 ou 4 anos, ele foi convidado a vir pregar em Goiânia, e quando ele veio, ele lembrou da visão. E no mesmo dia, enquanto ele pregava em Goiânia, quando ele terminou de ministrar, o pastor disse: vem morar para Goiânia. Levaram ele no monte chamado Monte do Mendanha, e ele estava em cima daquele monte, e ele disse ao pastor: se Deus está nesse negócio, ele vai falar com a minha esposa lá em Belém do Pará. Eu estava ministrando numa festa de mulheres, e lembro-me até hoje, eu ministrava sobre Gideão e os seus 300. E Deus tinha feito coisas extraordinárias, e eu descia do altar e eu ia andando de costas. O pastor Admilson Poça, ele me chamou do altar e disse: irmã Nerli,
Prepara tuas malas, porque teu esposo volta somente para te buscar. E eu era considerada aquela filha braço direito do meu pai, de trabalhar na obra, de fazer tudo. Jamais imaginava que iria morar longe dos meus pais. Mas naquele dia Deus tratou meu coração de uma forma tremenda e colocou um equilíbrio, uma tranquilidade muito linda de Deus. Isso aconteceu em setembro. 23 de dezembro nós já estávamos em Goiânia. Só conhecíamos uma família aqui, não conhecíamos mais ninguém. Ficamos congregando com o pastor Claudiomar e eu fui trabalhar de doméstica na casa da missionária Janes. Eu sou grata a Deus pela vida da missionária Janes, porque foi a mulher que me ajudou mesmo sem me conhecer. E naquele período o seu Gleb ainda não era evangélico. Ele não vai brigar de eu falar isso. Ele sentava na mesa com a sua garrafinha de pinga e dizia assim: um dia eu vou ser obreiro do irmão Paulo Menezes. E lá naquela casa nós oramos, guerreamos, aqueles meninos pequenininhos, eu cuidei daqueles meninos. Irmã Janes me deu um colchão onde nós dormíamos em casa. Irmã Janes me deu geladeira, Irmã Janes me deu fogão. Irmã Janes cuidou de mim. Eu tinha muito pouca roupa. E quando o pastor Carlos Maia nos convidou para ir para o Ministério Vila Nova, nós já congregávamos há 5 anos com o pastor Claudiomar, e o Paulo começou a ir com o pastor Carlos Maia para a sede. E um dia eu estava em casa, ele chegou, era ceia, ele falou assim: eu vou te levar numa igreja aqui no Novo Mundo para você cear. A Sara estava recém-nascida e eu cheguei neste templo. Não era ainda essa igreja, era uma igreja bem apertadinha. A orquestra ficava assim, né, Margarida, no lado assim. Quando eu cheguei, eu amei esta igreja. Eu disse no meu coração: eu quero ficar aqui, criar meus filhos aqui. Era a igreja que mais se parecia com as igrejas de Belém do Pará. Né, irmã Cátia? E eu fiquei aqui, amei o pastor Josias. E o interessante é que naquele mesmo dia que nós chegamos, o irmão Vando nos recebeu na porta e nos colocou bem na frente. O pastor Josias veio, perguntou quem éramos. Paulo se apresentou, disse que éramos da sede. E só que não queríamos congregar aqui, mas nunca trouxemos carta também, Margarida. E o pastor Josias nos recebeu muito bem, os pastores. E o pastor Clóvis dirigiu uma campanha na quinta-feira e convidou meu esposo para ministrar. E ele falou assim: eu já tenho agenda, eu vou estar ministrando, mas a minha esposa pode ministrar. Eu achei assim, culto de quinta deve dar pouquinha gente, né? Vou vir sim, tranquila. Vim na quinta-feira, pastor Jonas me recebeu lá no portão, não sei se ele lembra. Cheguei aqui, essa igreja estava tão lotada de gente, mas tão lotada de gente. E eu não esqueço a primeira mensagem que eu preguei aqui, irmã Jacira. Eu preguei sobre a missionária na casa de Naamã. Não sei se o pastor Jonas lembra. Deus derramou uma glória tão linda dentro desta igreja. Daí eu nunca mais parei. Pregava domingo, pregava quinta, pregava e não saí mais dessa igreja. A Elma me amou. E a Elma chegava em casa com sacolas de roupa, porque, como ela mesmo diz, eu vinha com umas blusas com uns furinhos, umas saias rasgadas. E ela cuidou de mim. E eu pregava, eu ia na casa da Lucilene, no quintal da minha casa. A Lucilene comprava roupa novinha e eu usava primeiro do que ela. Quem nos via nas fotos e quem me via pregando em grandes eventos achava que ela que usava as minhas roupas, porque ela usava depois. Essa igreja nos amou. Essa igreja cuidou de nós. Essa igreja nos amparou. Aqui nós crescemos ministerialmente. Aqui Deus abriu a nossa visão para conquistar, para mudar. Aqui Deus tratou conosco. Aqui eu fui tão acolhida, tão amada. Eu cresci tanto espiritualmente. Eu lembro que uma vez a irmã Rai fez uma campanha de 7 sábados. Todos os sábados eu ministrei. Mas eles nem imaginavam que Deus estava tratando comigo.
Pastor Eloá e a Margarida assumiram o departamento de mulheres, eu não lembro em que ano. Naquele ano, embora às vezes as pessoas não percebessem, mas naquele ano, em todos os cultos de mulheres eu preguei, do ano todinho. E Deus me refazia em cima do altar. Amém, Jesus, aleluia. Ah, Espírito Santo de Deus. Um dia, Kátia, eu fui pregar numa igreja, um evento muito lindo. A Margarida também sabe disso, porque Deus colocou ela do meu lado. Eu não sei quanto tempo eu tenho, ainda não nem entrei no testemunho. E nessa igreja, foi um evento muito lindo de manhã, Rosemara. Muitas mulheres. E eu ministrei. Foi lindo o que Deus fez. Só que aquele dia eu saí de casa para ministrar, eu não tinha nem leite em casa. A irmã Antônia tinha ficado em casa para cuidar dos meus filhos e esperar eu chegar para comprar alguma coisa. Quando eu terminei de ministrar, a irmã me atendeu na porta e disse assim: Manerli, a gente não tem nem o dinheiro do Uber para lhe dar. Só que ela me falou umas coisas que me ofenderam muito. Ela disse que eu cobrava para pregar, e quem me acompanha, Margarida me acompanha, sabe que eu não faço isso. Nunca fiz. E ela falou muitas coisas para mim que me magoaram, porque a gente é carne. O nosso maior inimigo se chama carne, essa matéria que dorme e acorda conosco todos os dias. E ela falou tanta coisa para mim. O esposo dela viu aquela situação, foi falar comigo e disse: não sei porque ela está te tratando assim, eu vou chamar o teu Uber, eu vou pagar o teu Uber e você vai para casa. Quando eu cheguei, a Margarida me ligou e eu contei para ela o que tinha acontecido. Só que quando eu vim no Uber, eu vim chorando. E eu disse: Senhor, se for para viver isso aqui, eu não quero, eu tenho profissão, eu sei trabalhar. Engana-se que quem pensa que você pode pregar e trabalhar lá fora 8 horas por dia, porque à noite a gente passa acordado produzindo conteúdo para ministrar sobre vidas. E principalmente a gente que é mulher, que cuida de casa, que cuida de filho, que tem ministério. E às vezes você precisa subir no altar e ter uma palavra de sermão para ministrar. E esta palavra ela não pode ser vazia. Porque uma coisa eu digo para Deus: Senhor, se for para me ministrar uma palavra vazia, que não mude a vida de ninguém, eu não quero. E eu comecei a chorar e disse: Senhor, ou o Senhor me dá um escape para que eu possa viver, para não depender de ofertas, ou eu paro hoje mesmo. Deus me visitou à noite. Enquanto eu dormia, eu ouvi uma voz que ecoou dentro do meu quarto: Radassa, a marca que veste a serva de Deus. Eu não entendia nada de roupa, de tecido, de nada. Eu usava roupas emprestadas. Foi quando Deus foi desenrolando tudo. O pastor Josias me orientou em tudo que eu podia fazer. Ele mandou procurar o Márcio. E o irmão Márcio nos orientou, cuidou de nós. E Deus foi trabalhando. E Deus foi cuidando. E Deus foi tratando. E agora é a Lucilene que chega em casa para pegar roupa para vestir, para sair. Hoje eu uso todas as roupas que eu uso, Francisca, sou eu que fabrico. Tudo. No dia 31, dia do meu aniversário, a Margarida me convidou para vir ministrar aqui. Eu vim, como sempre, com muita alegria no coração por vir ministrar nessa igreja, porque eu amo essa igreja. Eu cheguei aqui por volta de 8 horas, né, Margarida? 8h10, eu sentei ali. E de repente eu percebi que o meu nariz começou a sangrar. Eu fui para o banheiro. Eu já estava no banheiro há mais de 10 minutos tentando conter o sangramento e não conseguia. Foi quando a irmã Suelene entrou e eu dei um jeito de colocar coisas na frente do meu nariz para ela não perceber e pedi para que ela chamasse a Margarida. Margarida, na hora que foi no mesmo momento que a pastora Eloá chegou. A irmã Kátia também foi, oraram por mim e perceberam que aquilo não era normal. Alguém dizia por causa do tempo e tudo, eu até achava que também seria por causa do tempo.
Margarida me levou para a UPA desta feita. A blusa que eu estava vestida já estava toda ensanguentada, nós tivemos que jogar fora. Margarida me arrumou uma toalha de banho para colocar no nariz, de tão intenso que era o sangramento. Quando eu tentava fazer assim para não descer pelo nariz, descia pela garganta. Nós chegamos na UPA, já fomos passando direto, nos levaram para a triagem. A moça da triagem aferiu a minha pressão e não acreditou. Ela aferiu de novo. Ela disse que estava 25. Agora, recentemente, eu soube que nenhum coração aguenta 25. O meu aguentou. E eu não sentia nada. Eu falava para a Margarida, eu estava bem, conversando, eu não sentia nada. Era só o sangramento. 2 médicos daquela UPA pararam para cuidar da gente. E ele entrava e cuidava e estancaram o meu nariz e fizeram de tudo. E eu conversando com Deus. Porque um médico entrou e disse assim: eu vou fazer a tua ficha para te encaminhar para internar em caso de cirurgia. A Margarida estava lá. Ele disse: uma artéria mais fina que o fio do teu cabelo arrebentou e a gente não está conseguindo conter o sangramento. E eu já tinha perdido muito sangue. Eu estava sentada no leito e eu disse assim: eu não quero internar. Eu não posso internar. Ele falou: mas não tem jeito. Eu falei: não, vai estancar. Ele falou: eu vou preparar a tua ficha e depois eu volto. Foi quando eu conversando com Deus e o Espírito Santo me falou: deita. Eu disse: eu posso deitar? Eles não queriam deixar eu deitar. Eu falei: eu posso deitar? Eu preciso deitar. Quando eu deitei, eu senti o sangramento passar. Eu não estava mais sentindo sangramento. Quando o médico voltou, eu disse a ele que não tinha mais. Ele falou: então senta para eu ver. Eu sentei. A Margarida pegou um copo de água para mim. Quando eu fui tomar, caiu muito sangue dentro da água. Eu deitei de novo. Com mais um espaço de tempo, eu peguei água de novo. Eu já não tinha mais sangramento. A pressão tinha baixado para 16. Então eles me deixaram ir para casa. Começou a emergência, não diagnosticaram nada, eu fui para casa. À noite eu fui ministrar na nossa sede, numa vigília. Foi lindo o que Deus fez. Quando foi no domingo de manhã, o Paulo estava passando muito mal. Ele acordou e me disse: Nerli, eu não consigo respirar e eu estou com muita dormência no meu corpo. Nós fomos para a UPA. Chegamos na UPA, Paulo fez o exame e testou positivo para Covid. E as coisas foram só ficando difíceis. Mas desde o momento em que foi anunciado que o Paulo estava com Covid, o meu portão não parou de receber providência de Deus. Até semana passada eu ainda estava tomando água de coco. De tanta coisa que nós recebemos. O cuidado de Deus, Marineide, foi tão lindo na nossa vida. Eu convoquei meus meninos para orarmos, fazemos uma campanha meia-noite. Débora, Sara e Paulinho, Eliakim também, o Elielce e a Rafa estavam em casa, não nos deixaram. A Débora e a Sara iam orar na frente do quarto onde o pai delas estava. O Paulinho ficava no nosso escritório onde nós estudamos e eu ficava na sala com os demais orando. Todos os dias nós cantávamos o hino 7. Contra os males deste mundo, Deus nos vale só. Não há mal que Deus não cure, pois de nós tem dó. E nós cantávamos e orávamos. Na quinta-feira, quando nós estávamos orando, Deus me mostrou o espírito da morte dentro da minha casa. Eu vi aquela sombra preta no corredor tentando nos oprimir. Eu levantei e comecei a repreender. Só que quando eu repreendia, Deus falava no meu coração: não é para ele, é para ti. E eu orava, e eu repreendia. Todos nós orávamos e repreendia. Na sexta de manhã eu vacinei a primeira dose. Quando foi à tarde, o meu nariz começou a sangrar de novo. Aí foi que começou o desespero. A minha cunhada me levou para a UPA. E o sangramento não continha de jeito nenhum. A pressão estava a 24. E não continha. Aquelas enfermeiras, elas se uniram. Eu disse que Deus trabalhou tanto ao meu favor,
que aquelas enfermeiras não deixaram o médico e nem o rapaz que pede transferência sossegado. Elas iam, só que sabe o que eu ficava fazendo no leito? Eu ficava deitada, irmã Márcia, e eu cantava assim: o céu está me sustentando, o céu está me carregando, até aqui me ajudou o Senhor, em suas mãos seguro eu estou, a lâmpada não apagou, o azeite multiplicou, até tudo isso passar, o que me resta é adorar. Eu cantava e a minha voz ecoava no corredor daquela UPA. Na sala onde eu estava tinha mais 3 pessoas, 2 eram os evangélicos, e eu cantava e o sangue não continha, Joana. E o meu celular não parava 1 minuto de tantas orações. Eu recebi 2 ligações, que foi uma do pastor Cláudio Omar, que orou por mim ministrando saúde, e outra da missionária Vânia Helena, lá da sede. Eu já estava sendo transferida para o Hugo quando meu celular tocou, e era ela, e Deus, usando a boca dela, disse assim: Deus está desfazendo um emaranhado, um embaraço do diabo contra a tua vida. Há um plano no inferno para tirar a tua vida, mas o Senhor está te desfazendo e Ele está te dando discernimento para compreender. Eu fui encaminhada para o Hugo para fazer uma tomografia e mais alguns exames, porque o sangramento não parava. Mas eu vomitei tanto sangue naquela UPA, que a minha cunhada, eu olhava para ela e ela chorava e tremia. E eu dizia: calma, Rafa, vai ficar tudo bem. Calma, Rafa, eu vou para casa, eu não vou ficar aqui. Eu tinha certeza que Deus iria me tirar daquele lugar. Quando nós chegamos no Hugo, por volta de 1h30 da manhã, já de sábado, a moça da triagem estava fazendo a minha ficha. Eu levei uma ficha que eles me deram, dizendo que o meu esposo estava com Covid e o meu menino também tinha testado positivo. Eu já tinha feito 2 testes e todos os 2 tinham dado negativo. E ela estava com a minha ficha na mão quando eu comecei a vomitar sangue na frente dela. E aquela mulher, ela desesperou. Eu não conseguia falar porque eu estava vomitando muito. E depois que eu parei de vomitar sangue, eu comecei a vomitar preto. E eu estava muito amarela. Quem olhava para minha Rafa dizia que eu estava, parece não sabe nem identificar como eu estava. E vomitando muito, ela desesperou, ela simplesmente desequilibrou. Ela chamou o maqueiro e disse: isola que é Covid, leva para o isolamento agora. Eles colocaram um trem por cima de mim, me colocaram numa maca, me colocaram um trem por cima de mim. Aquele homem saiu correndo comigo no meio do... E ela correu com a Rafa e disse: você vai fazer o teste porque você estava com ela. E a Rafa tentando explicar para ela: não é Covid. Ela não ouvia ninguém. Ela desesperou. Chamou o povo para limpar e dizendo para todo mundo que era Covid, me levaram para uma sala de isolamento. Agora imagine, eu estava numa sala onde fica pessoas com Covid. E eu sentei naquela maca e fiquei pensando: Senhor, o que é que está acontecendo? Eu lembrei da oração da missionária Vânia. Eu falei: o projeto do diabo é esse. Se eles me internarem com Covid do jeito que está a minha pressão, se eles me medicarem para Covid do jeito que eu estou, eu morro. E eu comecei a orar ali, eu disse: Senhor, tem misericórdia. Eu comecei a repreender. Eu falei: eu repreendo todo o laço do diabo contra a minha vida, contra a minha casa. O espírito de morte que visitou a minha casa na quinta-feira, em nome de Jesus, eu comecei a orar, sentada naquela maca, eu comecei a orar. Entrou uma mulher toda empacotada. E ela com uma bandeja na mão, cheia de remédios, de costa para mim, trabalhando, montando, ajeitando os remédios. Eu falei assim: senhora, qual o seu nome? Só que depois que eu parei de vomitar, o sangramento parou. Ela disse: meu nome é Shirley. Eu disse: Shirley, e esses remédios é para quê? Ela falou assim: é para Covid. Eu falei assim: moça, eu não vou tomar. Ela falou: como assim? Eu falei: porque eu não estou com Covid. Eu te peço que, por favor, não me aplique nenhum desses remédios, porque eu não tenho Covid. E ela me olhou meio assustada. Ela falou: mas esse soro aqui é só porque você já perdeu muito sangue e você precisa tomar ele.
Eu falei, tudo bem, Shirley, se é por isso eu tomo. Mas os outros remédios, até que uma médica venha falar comigo ou que alguém venha, eu não vou tomar. Porque eu não tenho Covid. Ela aceitou, me colocou o soro. Eu disse, você vai me fazer um favor, você vai procurar minha cunhada na recepção. O nome dela é Rafaela. Você vai dizer para ela que eu estou bem. E pergunta, ou pede para alguém conversar com ela e perguntar por que eu vim para o Hugo. Porque eu não tenho Covid, eu não vou aceitar tomar nenhum tipo de remédio. Aquela mulher me ouviu e saiu. Quando ela saiu, uma enfermeira abriu a porta assim, entreaberta. Eu estava sentada e eu cantava. O tempo todo eu cantava o refrão desse hino. O céu está me sustentando. E ela abriu, ela olhou para mim, ela falou assim, oi, qual é o teu nome? Eu disse, é Nerli. Ela falou assim, o que aconteceu com você? Eu falei assim, pois é, eu vim para cá só para fazer uns exames. Só que a moça da triagem, ela desesperou tanto quando me viu vomitando sangue. Ela falou, e por que você vomitou sangue? Eu falei, porque eu estou perdendo sangue pelo nariz e pela garganta desde as 6:30 da tarde. Então o meu organismo não aguentou mais, eu precisei vomitar, colocar para fora. E eu vim aqui só para fazer os exames, para ver o que eu tenho. Só que a moça desesperou e me mandou para cá. Ela falou, nossa, mas você não pode então ficar dentro dessa sala? E foi que ela saiu e foi chamar a médica. A médica já veio com o papel na mão, Marineide. E ela chegou, abriu, ela falou assim, dona Nerli, nos perdoe. Realmente você não tem Covid, eu vou mandar te tirar agora daqui. Mas olha o risco que eu estava correndo. E eles me mandaram me tirar. E desde aquele momento, Margarida, a pressão normalizou. O sangramento parou. Eu fiz os exames, não deu nada. Nem sequer um vasinho rompido, nada, nada. Me mandaram de volta para a UPA porque eu não tinha mais nada. Só que eu estava muito fraca e eu não podia ser liberada. E me mandaram para a UPA. E eu voltei e fiquei 2 dias e 2 noites. Então foi quando eu saí. Vim para casa e a minha preocupação era esta. Paulo em casa com Covid, Paulinho com Covid, 2 crianças em casa para cuidar. Mas eu sabia que o céu estava me sustentando. Eu sabia que o céu estava sustentando a minha casa. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Logo em seguida eu fui consultar. Quando eu cheguei no consultório do médico, eu sentei na frente dele, ele olhou meus papéis, ele ficou olhando, ele disse assim para mim, dona Nerli, você sabia que da sua idade um coração não aguenta a pressão do jeito que a sua chegou? Que só o fato de você estar sentada aqui na minha frente conversando comigo, você é um milagre de Deus? Eu falei, eu sei, doutor. Eu sei que Deus me sustenta, eu ainda tenho muitas almas para ganhar para o reino. Eu ainda tenho muitas mulheres para ajudar, eu ainda tenho muita coisa para fazer para o reino. E eu sei que o céu está me sustentando, porque como eu prego sempre nas minhas ministrações, ainda que o inferno se levante contra a tua vida, o Deus que cuida de você, Ele é fiel em todo o tempo. A bandeira vai subir de raias. Eu fiz a obra de Deus dentro daquela UPA. Eu fiz a obra de Deus dentro daquele Hugo. Todo mundo que passasse perto de mim, de maca, que parasse perto de mim, eu falava de Jesus, eu cantava, eu ministrava milagre de Deus. Eu falei em todos os lugares onde nós estamos, não é em vão. Alguém precisa ouvir falar de Jesus. E se Deus nos leva para lugares que a gente não quer estar, é porque Ele tem propósitos para fazer na nossa vida. Aleluia. Ele começou a cuidar de mim no dia... Já vou terminar, Margarida. No dia 14 de agosto eu tinha um evento. O primeiro conselho do médico foi: cancela todas as tuas agendas. Cancela, você não pode fazer nada de esforço. Você precisa se cuidar. E eu entendo isso é muito sério. Esse corpo aqui, nós somos mordomos dele. Até isso Deus vai requerer de nós. Então eu cancelei muitas agendas, mas eu mantive 2. Da Regional 18 no dia 14, porque a Rosânia não poderia ir. Como eu era ela, eu precisava estar lá.
E ela me aconselhou: ministra devagarzinho, conversando, se controla, vai uma equipe contigo da sede de intercessão. Eu falei: amém, eu vou lá, Deus vai me sustentar. E do domingo seguinte, que era no Pastor Luiz Gonzaga, lá em Senador Canedo, eu mantive essas 2 agendas no meu cronograma. No dia 14 eu fui ministrar. E quem disse que eu me contive? Manjacira. Pensa numa pessoa que pulou naquele altar. Mas Deus fez um negócio ali, a igreja lotada, e gente, muitas mulheres de todos os lugares. Quem estava cantando era a cantora Tânia. E o que Deus fez ali naquele lugar foi tremendo. Eu não me contive, e as irmãs da sede que estavam comigo, tudo sentaram na frente, as intercessoras. O cuidado de Deus tão lindo, que quando eu cheguei para pegarmos a van, aquelas senhorinhas chegaram comigo e falaram assim: Maneli, eu jejuei por você. Eu orei por você, eu passei a noite inteira orando por você. Eu disse para Rosane, eu me senti na obrigação de ficar boa, porque eu fui tão abraçada, eu não sabia. Eu disse, Margarida, eu disse assim para ela: até então eu achava que eu era muito amada pelo Novo Mundo. Eu achava que eu não era tão amada na sede, mas eu fui cuidada de um jeito tão extraordinário. Né, irmã Valquíria? O clamor do meio-dia, a nossa liderança de mulheres, o jeito que eu fui cuidado, o jeito que eu fui amado, o jeito que aquelas mulheres me abraçaram. E nós estávamos naquele lugar e Deus fez coisas extraordinárias. Quando eu terminei de ministrar, o pastor da Regional 18, não me recordo o nome dele agora, Deus tomou aquele homem em profecias sobre a minha vida. E uma das coisas que ele disse, Deus usando a boca dele, disse: eu vou te curar no altar. Alabaite, omene calabaço, me derrais. Aramandereba, sumineia, chumine calabaçai. Aleluia, aleluia. Foi lindo, eu levantei, preguei no domingo no Pastor Luiz Gonzaga. Quando foi agora, quarta-feira, eu fui ministrar no Pastor Ezequias, Vila Nova também, em Senador Canedo. Eu ministrei sobre promessas. Foi lindo também o que Deus fez. Quando eu terminei de ministrar, Deus tomou o Pastor Ezequias, me mandou ficar de joelho no altar. Ele não falou uma palavra da terra, ele falou só em línguas o tempo todo. Enquanto ele falava, Deus dizia: eu estou te curando. Eu estou te curando no altar, que é o lugar que tu mais ama ficar. Aleluia. Porque o altar nos sustenta, o altar cuida de nós, o altar nos abraça. Aleluia. Aleluia. Eu levantei daquele lugar revigorada. Até então, Márcia, a minha pressão não baixava de 16. Agora eu vou aferir só dá 14, cara. Graças a Deus, aleluia. Só fica em 14, você pode dizer um glória a Deus. Aleluia. Aleluia, o nosso Deus cura, o nosso Deus restaura, o nosso Deus desfaz as obras do diabo. Se você cuida do reino, o reino cuida de ti. Se você se compromete com o reino se compromete contigo. Se você sustenta o reino nas orações, o reino te sustenta de pé. Aleluia. E pensa no homem que quando recebeu o teste do Covid negativo, Paulo não teve pós-Covid. Quando ele chegou com o exame negativo, até dancinha ele fez, ele não teve fraqueza, ele não teve cansaço, parece que quem olhava pensava que ele nunca tinha tido Covid, não foi, irmã Valquíria? Deus restaurou. Meu filho não teve um sintoma de nada. Aleluia. 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 O mesmo
mesmo Deus que cuidou da minha casa é o Deus que cuida da tua vida. O mesmo Deus que me deu saúde é o mesmo Deus que te dá saúde. Nós sabemos que as leves e momentâneas tribulação não se comparam com o peso de glória que nos aguarda. Há um peso de glória que nos aguarda. Aleluia! Aleluia! Fica de pé comigo. Aleluia! Há um peso de glória que nos aguarda. Quando ele foi ao céu, ele disse assim, ó: no mundo tereis aflições. Sabe o que são as aflições? São as enfermidades, o desemprego, a escassez. Nós precisamos entender que nós somos do céu, mas ainda estamos na terra. Não tem como a gente não ficar doente. Não tem como a gente não sofrer muitas vezes com escassez. Não tem como a gente não passar necessidades ou afrontas ou perseguições, porque ele disse que nós teríamos aflições, mas ele diz assim: tende bom ânimo, eu venci. Ele já venceu todas as enfermidades. Ele já venceu todas as escassez. Ele já venceu todo o medo. Ele já venceu toda a afronta. Ele já venceu toda a humilhação. Ele não disse que nós não iríamos passar, mas ele disse que era para termos bom ânimo, porque ele já venceu. Para de ficar quebrando a cabeça, preocupado, angustiado. O teu Deus já venceu por você, e ele te dá ânimo nesta manhã. Ele te dá destreza nas mãos. Ele endireita o caminho diante dos teus pés. Ele fortalece os teus ombros cansados, e ele te anima para caminhar mais uma milha. E tem graça de Deus dentro deste templo. Tem graça de Deus neste altar. Tem unção de Deus atravessando através da internet. Tem vidas sendo alcançadas, porque Jeová Rafa, Jeová Hashamashi, o Deus Todo-Poderoso, Ele está nesta casa para curar. Xeremani, Calabassomederraia. Rimalabassuminera barrava someneia. Iricomandalabassumineia chuminecalaha. Eu disse: Senhor, se eu não puder pregar, eu vou poder fazer o quê? Se eu não puder estar no altar, eu vou estar aonde? Que outra vida eu sei viver que não seja esta? Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. E Ele cuida de nós. Deixa eu orar por você. Orar pelos irmãos que estão nos assistindo através da Aliança Vídeo, através aqui do Facebook. Os irmãos que estão nos assistindo. Eu não sei a luta que você está passando. Eu sei que os dias são maus. Eu sei que nós estamos enfrentando algo que nós nunca imaginaríamos enfrentar. Eu sei que muitas mulheres estão vivenciando luto. Não é porque Deus não está com você. Não é porque Deus te abandonou. Não é porque Deus não está na tua casa. Não é isso. Mas é que para cada luta Deus tem um propósito. A minha luta não é como a tua luta não é como a minha. Cada um vive de uma forma, mas tudo é experiência para contar. Tudo é experiência para contar. Aleluia. Você vai ter um lindo testemunho. Você vai ter um lindo testemunho. Levanta a tua mão comigo nesta manhã, Pai querido. Deus Todo-Poderoso, ai, chomenderras. Espírito Santo de Deus, nesta hora o Senhor me direciona para alguém que está nos assistindo. Senhor, esse espírito suicida que fez essa mulher pensar que não existe mais escape, que não existe mais saída, nessa hora eu repreendo em nome de Jesus de Nazaré todo sentimento de inferioridade, todo sentimento de incapacidade,
enfermidade, todo desejo de morte, nesta hora o Senhor está repreendendo e está promovendo vida dentro de ti. O Senhor está promovendo vida dentro da tua alma. O Senhor está animando o teu espírito, mudando o ambiente dentro da tua casa e trazendo o novo do céu. Em nome de Jesus, Pai, fortalece o cansaço, dá vigor ao que está fraco, anima a alma do aflito e traz vitória. Eu sou grata ao Senhor, eu sou grata ao Senhor por ter me escolhido para o altar. Eu sou grata ao Senhor por ter escolhido essas mulheres para o altar, por ter nos escolhido para a intercessão, por ter nos escolhido para o reino. Eu te louvo, Espírito Santo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu ministro sobre a tua vida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E você diz amém. Canal Aliança Vídeo. Aqui você encontra conteúdos que irão edificar a sua vida. Louvores, palavra, oração. São mais de 1000 vídeos publicados para abençoar milhares de vidas. Inscreva-se no nosso canal, deixe o seu like, comente e compartilhe.